calma. Não precisa de ter cuidado. Só para informar que já pode ouvir a Rádio Essencial em todo o lado, em todo o mundo. Em www.radioessencial.co.ao. Rádio Essencial, uma rádio de palavra, e a palavra circula na internet. O resumo da semana no programa Dias Andados com Ana Genário. Se há coisa em que o partido que sustenta o governo desde 1975 é bom, é em fazer promessas, especialmente as que sabe que não pode e não vai cumprir. Basta olharmos para algumas das manchetes dos vários jornais ao longo dos anos andados para percebermos isso. Em 2007, prometeram que Cabinda e Zaire estariam ligadas por uma ponte até 2011. Em 2009, prometeram a construção de 1 milhão de casas. Em 2012, prometeram-nos que os cortes de energia conheceriam fim em 2013. Em 2014, convenceram-nos de que, a partir de 2016, estaríamos a deambular de metro. Em 2017, juraram que 500 mil pessoas deixariam de ser conangas, prometeram ainda derrotar os gigantes da corrupção e transformar Benguela em Califórnia. Em 2018, a promessa da vez foi a implementação das autarquias até 2022. Em 2019, foi-nos assegurado que o chefe do Estado teria uma atitude de abertura e diálogo com toda a sociedade em relação aos problemas da nação. Em 2022, além de prometer uma suposta continuidade das reformas que ninguém viu, o presidente do MPLA prometeu deixar uma Angola melhor do que a encontrou. Este ano, mais precisamente esta semana, prometeu-se que 10 milhões de luandenses e da outra província, que ainda não sabemos qual é, terão acesso à água potável até 2027. É claro que este é apenas um extrato das inúmeras promessas que foram feitas. Entretanto, deste pequeno extrato, nenhuma sequer foi concretizada. Bem, quanto à água, pior do que atirarem-se números ao ar, é o presidente da República, membro do MPLA desde sempre, que ocupou cargos de relevância dentro do partido e do governo, o chefe de Estado há 7 anos, dizer que não entende que um número tão grande de cidadãos não tenha água. Se ele próprio não entende, quem é de entender? A quem devemos perguntar e cobrar? Qual é o seu papel, afinal de contas? Pelo visto, também é algo que parece não entender. Mas não é só o presidente da República. Parece que os seus súditos lhe seguem o caminho e não entendem exatamente ao que vêm. Depois de ter recebido mais de 30 milhões de kwanzas, depois de ter recrutado, depois do investimento em propaganda com direito à música e contagem regressiva nos órgãos públicos, há pouco mais de 15 dias do segundo Censo Populacional e Habitação, o Instituto Nacional de Estatística descobriu que, afinal, não há condições. Tendo sido feito um concurso por prévia qualificação em que se limitam os participantes baseado na capacidade técnica comprovada, a tal empresa que ficou encarregue da produção dos tablets não conseguiu entregá-los a tempo. Os recenseadores, cujas provas estavam marcadas para um dia, não foram adiadas, mas foram adiadas, não tiveram tempo mínimo exigido de formação. Prova inequívoca de que também estes não entendem o que estão a fazer.
Ainda esta semana, depois de ter percorrido na Aldeia Global o vídeo de uma turista brasileira em que se queixava da horrenda experiência que foi fazer turismo em Angola por conta dos bongós que certamente estão prestes a apanhar diabetes por conta do vício da gasosa, os ministérios do Turismo e do Interior decidiram unir esforços e resolveram acabar com os postos de controlo intermunicipais. Em que medida esta decisão garante o fim do pente fino a que estão acostumados os nossos dirigentes? Por outra, a solução passa simplesmente pela retirada da polícia dos seus postos, deixando os automobilistas à sua conta e risco, ou é preciso investir mais na formação e de ter, de facto, mão pesada sobre os prevaricadores, que muitas vezes são mesmo incentivados pelos superiores? E mais, foi preciso a brasileira manifestar descontentamento quando o assunto é sobejamente conhecido por todos e não há viva alma em Angola que esteja alheio a esta realidade. Outros que não entendem o que andam aqui a fazer. Por isso, vamos ouvir os inocentes com a Pátria Amada. Esta é a Pátria Amada, título da música da banda de rock brasileira Inocentes. Os factos destes dias que andaram não se ficam por aqui. Ficamos também a saber que, afinal, Samakuva e J-Lo eram quase dedo e unha. Segundo o antigo líder do Galo Negro, no tempo das meninices, zanzavam juntos à procura de folha de bananeira a mando da mãe do hoje presidente da República. Para fechar a semana, João Lourenço resolveu marcar presença a alguns meios de comunicação social. Mas não foi ainda para dar entrevista. Para isso, o melhor é mesmo no estrangeiro. Se bem que agora, como se contratou repórter da Eclésia, talvez entenda a importância de prestar contas aos órgãos nacionais. Mas dessa vez foi só mesmo uma visita que o levou a descobrir, só hoje, que a Rádio Eclésia, como tantas outras, não são tidas nem achadas nas atividades presidenciais. Vamos saber o que pensa José Gama sobre tantas descobertas do Presidente da República numa só semana. Boa tarde, Gama. Seja muito bem-vindo ao Dias Andados. O que de novo pode trazer a visita do Presidente da República a alguns meios de comunicação social? Boa noite. Pois, o Presidente visitou esta semana a Rádio Eclésia, a TV Zimbo e a TV Girassol. A Zimbo e a Girassol têm praticamente o mesmo patrono, que são entidades que fazem parte do MPLA ou do regime angolano. E tem também esta Eclésia, que tem como patrono ou a entidade que controla a CIAST.
E durante nos últimos meses, a CIAST foi a entidade religiosa que mais chamou a atenção ao Presidente da República, criticando o agravamento da pobreza no país, criticando a falta de liberdade também em Angola, e parece-me que estamos aqui num quadro em que o Presidente está a fazer uma campanha da sua imagem. Ele precisa de uma reaproximação com a CIAST, que tem uma voz que chega muito longe. Chamar os bispos para o Palácio Presidencial daria muito nas vistas. Então, acreditamos nós que a estratégia encontrada foi realizar estas visitas de campo, e o objetivo principal deveria ser a Eclésia. Estando com a Eclésia, ele está ali com o Dom Manuel Imbamba ao lado, e estando com o Bispo ajuda também a desanuviar aquela carga de críticas que há contra o Presidente. Os outros dois órgãos, penso que não vale muito em conta, porque estão constantemente, são órgãos que dependem, de certa forma, do Presidente. A Zimbo foi nacionalizada, a sua nomeação é feita por despacho presidencial. A Girassol é uma rádio, ou TV, ou um grupo do MPLA. Então, a única independente, a de frente aí, ou o alvo, é mesmo a Rádio Eclésia. Não só necessariamente a Rádio Eclésia, mas chegar a seu patrono. E o seu patrono estava ali presente. Então, com isso, o Presidente conseguiu, provavelmente, o objetivo, que é estar perto do patrono da CIAST, que é a entidade que ultimamente tem estado a fazer críticas. Mas estas visitas, aliás, ainda lembrar aqui, se nós formos reparar na reportagem que a TPA faz, aparece ali o jornalista Isidro Sayanga a tirar na cara da Eclésia, vamos dizer assim, terra-terra, que o presidente João Lourenço foi o presidente, ou o líder, ou o chefe de Estado, que permitiu a extensão do sinal desta rádio em todo o país. Ele dá mais atenção, presta mais atenção à Rádio Eclésia e faz esse linkage do papel que o presidente João Lourenço desempenhou para a extensão do seu sinal. Então, fica ali claro que o objetivo desta visita a estes três órgãos é a Rádio Eclésia. Os outros apenas foram só usados. Angola tem muitas rádios ultimamente, temos aí cerca de 3 canais de TV, muitos jornais, mas ele só escolheu estas três, excluiu as outras. Essa exclusão é propositada, porque não faziam os patronos das outras rádios, o Presidente não tem interesse na Eclésia, como já dizíamos, que é a proximidade com a CIAST. Ele está numa fase que precisa... objetivo que José Gama diz que o Presidente tem, entende-se que depois desta visita à Rádio Eclésia vai interferir na linha editorial do órgão privado? Não, isso não vai mudar, mas mais à frente vamos ter um outro fenómeno. Nós temos aqui um projeto, que é este do Corredor do Lobito, em que há um financiamento que também inclui a extensão de antenas FM. É os americanos que estão a patrocinar. O Presidente, a fazer estas visitas, mais à frente, quando selecionarem os órgãos que vão beneficiar deste apoio dos norte-americanos, vai sair ele a colher os dividendos. Podem escolher a Eclésia, que é a Eclésia que precisa, na verdade, de estar com... Pronto, eles dizem que ela estendeu o sinal, mas não estendeu o sinal coisa nenhuma, porque o que é aqui é uma reprodução. O que se ouve na Eclésia de Luanda não é o que se ouve no Ambo ou em Benguela, conforme e o que a TPA transmitiu não está assim tão correto.
Então, ele, com este financiamento que os americanos vão dar para a construção ou a extensão de antenas FM, o povo, as bases não percebem. A impressão que vão ter é que aquilo é trabalho do presidente João Lourenço. Então, no fundo, ele está aqui numa campanha de imagem, a procurar reabilitar a sua imagem, e começa já a partir de agora, porque não podemos esquecer também que em dezembro vai haver um congresso do MPLA, que as pessoas, os militantes já começam a pedir um congresso com características de ordinário, com a eleição de um novo líder, para deixar o João Lourenço se dedicar apenas e exclusivamente para o país. Agora, se ele faz essa reconciliação com as rádios, com os políticos, com todos os adversários, vai ajudar a desanuviar a contestação à volta da figura do presidente. Então, ele chega neste congresso mais leve. Aí já não há motivo para internamente criticarem-no e desgastarem a imagem dele. Então, ele precisa de começar já a construir e a fabricar estes atos políticos, essas visitas, como ele fez na Rádio Eclésia. Mas essa visita não contribui, isto mostra que ele não vai contribuir em nada, em termos de país, vai contribuir para a imagem do presidente, mas em termos de nação, não vai contribuir, porque isso até não está a mostrar que o presidente tem interesse de mostrar que vai, doravante, cumprir e respeitar a Constituição quanto à matéria das liberdades de imprensa e as liberdades cívicas no país. Muito bem. José Gama, não conseguimos vê-lo. Penso que a sua imagem está fora, mesmo daqui do ângulo. Não sei se poderia melhorar ou prefere ficar mesmo assim. Ok, eu estou a usar o telefone, depois eu vejo aqui como... Pronto, podemos... Eu vejo aqui. Bem, enquanto se ajusta aí, eu gostaria de perguntar, tendo em conta, ou seja, apesar deste pano de fundo que apresenta aqui, que é o objetivo da visita do Presidente da República aos órgãos de comunicação privados, alguns órgãos de comunicação privados, aqui particularmente a Rádio Eclésia, seria muito atrevimento pensar que esta visita aos meios de comunicação abre portas aos jornalistas a não mais encontrarem barreiras a entrevistar entidades do governo? Não, isso, como dizia, esta visita tem um propósito. Ela não abre portas para os jornalistas passarem de doravante a ter abertura para o entrevistarem ou para fazer correções de outros atos que os jornalistas têm estado a reclamar. Nada disso. Aliás, o próprio Presidente mostrou-se surpreso, não é? Porque a Rádio Eclésia e outros meios de comunicação privados têm dificuldades em participar das atividades presidenciais. Sim, por falta de confiança, porque quem faz o convite, os assessores do presidente, não tem muita confiança nas rádios independentes, ou melhor, confiam mais naquelas rádios ou televisão que eles controlam, como esses grupos da TV Zimbo, Rádio Mais, etc. Olha, eu vou entrar para outra linha que fica melhor. Muito bem, estamos aqui a falar com José Gama, analista e jornalista aqui da Rádio Essencial. Falava sobre a visita, ou está a falar, na verdade, sobre a visita do Presidente da República efetuada esta quinta-feira em alguns órgãos de comunicação privados. João Lourenço esteve na Rede Girassol, esteve igualmente na TV Zimbo e culminou então a sua visita na Rádio Eclésia. José Gama, pode prosseguir, por favor. Pois, dizia que esta visita não vai alterar o quadro de hostilização ou de dureza que há à volta da comunicação social. Nós vamos ver até o próximo ano, quando saírem os relatórios de vários órgãos, como Repórteres Sem Fronteiras e outros, que nada vai se alterar. Portanto, como dizia, o que houve aqui foi uma ação de charme
do presidente. Ele está numa fase que está a reabilitar a sua imagem e procurou apenas esses 3 órgãos. Agora, se ele quisesse, de facto, doravante mudar, poderia chamar esses órgãos, fazer aquilo que o Esteves Hilários fez em tempos, o tal mata-bicho, com a imprensa, chamá-los e dar sinais de abertura dos mídias. E o principal sinal que o presidente pode dar deve começar com a própria TPA, é ter os seus telejornais não carregados com matérias apenas de um único partido, que é o seu, e não hostilizar ou excluir agendas dos outros partidos da oposição. Este seria o grande sinal, a partir daí, e não necessariamente com visitas a estes órgãos, porque até as pessoas podem se questionar um presidente que está à frente do destino de 33 mil almas, sai do Palácio Presidencial só para ir visitar 2 rádios amigas e uma rádio adversária, não, uma rádio independente no São Paulo. Isso vê-se que pode-se perceber que ou é falta de trabalho, ou então, pronto, tem uma agenda, e ele tem uma agenda mesmo aí na manga, e uma deslocação do Presidente da República a gastos postados, hein? Porque ele movimenta os seus guardas, aquela entourage toda, é uma logística. Então, ele não fez aquilo, essa visita não fez aquilo em vão, e não foi, estamos aqui a repetir, para promover ainda mais liberdade de imprensa ou de expressão em Angola. É no âmbito de vale aqui também uma agenda recordar, José Gama, de que alguns meios de comunicação, não é, a sociedade civil, têm reclamado, não é, da falta de contacto do Presidente da República aos órgãos de comunicação. Não será essa, se calhar, a ideia de João Lourenço ao fazer essas visitas? Sim, mas a visita não resolve nada. Ele só está ali a visitar, ouvir os apresentadores, não resolve mesmo nada. Aquilo não foi assim. Como dizíamos, o sinal ele deve começar pelos órgãos de comunicação, esses os estatais, deve começar e propondo que doravante mais a TPA e a RNA não sejam mais, os seus órgãos de direção não sejam mais nomeados por via de um despacho presidencial. Vimos ainda, ele foi visitar estes órgãos, creio que no mesmo dia ou no dia anterior, fez sair um despacho de renovação de mandato da ANGOP. Quer dizer, ele ainda tem o gosto de ter aqui estes órgãos de comunicação públicos sob sua dependência. Então, quer dizer que a visita que ele fez não vai alterar o quadro. Vamos continuar assim, a ter uma imprensa estatal a depender unicamente do Presidente da República e a servi-lo com todo o gosto. Vimos o Presidente foi fazer essas visitas, levou quem? Levou os órgãos de comunicação social do Estado. Não sei se ele convidou a Rádio Essencial também para ir fazer cobertura a esta agenda e outras que ele faz. Não, certamente. Vamos então passar para outro tema. Vai querer prosseguir, José Gama? Podemos passar para outro tema. Muito bem. O tema de agora é o adiamento do censo. O Censo Geral da População e Habitação 2024 está adiado para 19 de setembro. O INE justifica o adiamento com questões logísticas. José Gama, como é que olha para este adiamento? Bom, Angola já deve ter realizado cerca de 4 censos, um em 79, outro em 88, depois em 2014, e os censos são organizados em 10 anos, é o que é recomendável. E há países como o Canadá e outros com muita população fazem em 5 anos. Como o último foi em 2014, então a previsão seria para julho deste mês, dia 19, como há problemas de logística, conforme estão a anunciar, e passa para setembro, quer dizer que ele está ainda dentro dos prazos. Até aqui não há nada de anormal. Agora, a importância
desse censo ser feito para podermos saber de facto quanto nós somos. Nós temos no último, dizia-se que éramos 28 milhões, há uma taxa de crescimento anual determinada, estima-se que já estamos em cerca de 33 milhões de habitantes, então este censo é que vai poder concluir se de facto os dados deste crescimento estão certos. No último também censo, Angola gastou cerca de 200 milhões de dólares. Vamos agora perceber neste se vai se gastar a mesma quantidade, porque se nós fazermos os cálculos, quer dizer que por cada cidadão o censo gasta-se cerca de 6 dólares para se realizar o censo. Se em 2014 nós éramos 28 milhões, agora provavelmente estamos aí em 33 milhões, quer dizer que o orçamento de agora poderá aumentar. Já não vai ser 200 milhões de dólares americanos, então vai ser mais, porque isso envolve uma equipa enorme que vai fazer um trabalho sofisticado de cabinda ao CUNEN. Portanto, não podemos aqui nos assustar se o valor a ser declarado vai ser mais. Nós somos provavelmente 33, fazemos aqui um paralelismo, comparação com a África do Sul. A África do Sul está em cerca de 60 milhões e o seu último censo terá custado o equivalente aí a 400 milhões de dólares. Isso pode dizer que estes trabalhos, de facto, custam muito ao erário público e têm a sua importância porque o Estado precisa de saber quanto nós somos para poder redistribuir melhor, né, as receitas e tomar decisões à volta dos cidadãos. Mas apesar aqui de reconhecer que o INE ainda está no seu tempo, não é? Apesar de ter passado o dia, ainda está no seu mês, a olhar para algumas situações que se registram em setembro, falo aqui, por exemplo, de fatores climáticos, em setembro já chove no país, o regresso às aulas também, todos estes componentes podem de alguma forma condicionar o processo, José Gama? Olha, é uma boa observação, né? E esta altura é a mais é a mais adequada, né? Tanto para o censo como também para as eleições, que é a altura em que não há chuva. Mas o censo, como é diferente das eleições, as eleições requer com que as pessoas saiam de casa para ir para um determinado sítio, exercer o seu direito constitucional. Já no caso do censo, é um trabalho em que as pessoas vão bater à porta das pessoas e saber quanto de facto somos. Penso que a questão da chuva poderá não prejudicar, ou melhor, alterar muito o trabalho, embora que pode afetar na locomoção das pessoas que vão fazer o trabalho de um local para outro, mas mesmo assim ainda vão poder fazer, não vai ser assim um grande empecilho. O INE viu a sua fatia crescer no hoje este ano e depois que o processo não é, e sabemos, não é, que o processo conta com o apoio do Banco Mundial, não seria suficiente para que tivéssemos o censo na data inicialmente prevista? Bom, seria, mas desconhecemos as razões porque é que houve esta alteração do nada, né, que seria dia 19 de julho, de repente anunciaram uma outra data. Portanto, era este mês de julho do Brasil. Como? Justifica-se com questões logísticas. Sim, pois estão a falar de questões logísticas, pronto, então é compreensível que seja isso. Então, se é questão logística, quer dizer que o problema aqui não está nas verbas ou questões de fundos, né? Que seria o principal obstáculo. Uhum.
Muito bem. Vamos então passar para outro tema, José Gama, fim das operações intermunicipais. Os Ministérios do Interior e do Turismo decidiram eliminar os controlos policiais intermunicipais. Que análise se pode fazer a esta decisão dos dois ministérios? Quer dizer, foi necessário uma cidadã brasileira ter sido penteada pelos polícias e ela fazer a denúncia nas redes sociais para estes dois ministérios tomarem essa decisão de porem fim a estes controles que colocam a nível dos municípios, das províncias, porque depois o país está numa fase que precisa de facto de turistas, porque os turistas, ou o turismo ajuda na arrecadação de receitas, e um turista, quando vai para um sítio, ele não quer ter transtornos, ele não quer ir não quer sair de um sítio para outro e a ter polícias a incomodarem ou a perturbarem, sobretudo a pedirem gasosa como fazem os nossos polícias, né? E isso até faz lembrar um episódio que tivemos ano passado, ao sair do interior para Luanda, também presenciamos um cenário como este, né, da polícia também nestes controles a parar-nos, e o que se fica em mente é que estes controles atrasam muito as pessoas. Depois o polícia, quando vem interpelar, quer coisas banais, pede documentos, quando tem os documentos estão certos, depois quer saber se tem o triângulo, procura sempre um obstáculo e no fim quer sempre a gasosa. E não é bom para um país que quer atrair turistas e o turista vem e passa a enfrentar estas situações. Há isso no Congo, mas Angola não deveria ter isso. Portanto, acho que o Ministério do Turismo e do Interior, ao tomarem essa decisão, foi a mais acertada. Agora, o que eles devem fazer é, se querem controlar melhor ou ter um melhor policiamento, é colocar câmaras em todos os sítios, como fazem os chineses. Angola também, a parte de Luanda tem, e temos aqui na cidade de Cape Town, toda ela policiada. Toda ela com câmaras. Isso ajuda a transmitir certa segurança no turista, porque no caso de Angola, o turista, quando vai ver o vídeo da brasileira e dos outros, vai ter uma má impressão quando se deparar com polícia. Ao invés de sentir segurança, vai se sentir amedrontada. Uhum. Mas olhando aqui para as denúncias sobre corrupção, que acabou também aqui de dizer algumas, acredita que o comportamento dos agentes mude, José Gama? Não vai mudar. O polícia já está, ele vive disso. Ele recebe mal, um salário que não é ajustado em conformidade, e se ele é travado num lado, ele vai sofisticar-se para ver uma outra via para ver se consegue a sua micha ou a gasosa, porque a polícia em Angola é concebido que depende deste mecanismo das gasosas e das tais michas. Então, a solução é mesmo o governo passar a dar bons salários ao polícia e terem também uma boa formação e terem consciência de que não devem em nenhum momento perturbar o cidadão e perturbar também os turistas que passam pelo país. Não é a primeira vez que um turista faz essa reclamação da nossa Polícia Nacional. Agora, como é que como é que ficam esses lugares agora sem controle intermunicipais? Fala-se que nestes lugares cometem-se muitos crimes, não é? Ele pode ter, o controle pode existir, né? Mas tendo ali pessoas, o importante é ter a presença da polícia ali. As pessoas estão a passar, a polícia apenas cumprimenta, está ali a fiscalizar, sem que perturbe os cidadãos. Isso pode também acontecer, termos polícias em todos os sítios.
isso funciona assim também em muita parte do mundo. Ter a presença da polícia ali ao lado, mas agora, se ele quiser parar as pessoas, tem que ter um motivo, ou se ele notar alguma anormalidade, pode parar e querer perceber, e não conforme tem acontecido. Já há casos estes postos em que o polícia às vezes manda parar 5, 10 carros, não porque quer fiscalizar, mas porque quer fazer ali a colheita da tal gasosa. Esta decisão dos Ministérios do Interior e do Turismo reforça que a ideia de que João Lourenço quer efetivamente apostar no turismo para diversificar ou alavancar a economia do país. Não, apostar no turismo não é tirar a gasosa da polícia, né? Apostar não. É uma medida, pronto. É uma medida que está a passar a mensagem ao turista, né? Como houve uma brasileira que fez denúncias, então ele está a passar uma mensagem que, olha, aquele impasse que aconteceu já não vai tornar-se a repetir porque cessaram estes tipos de controles. É a mensagem que ele está a passar ao turista e dizer, olha, vocês são bem-vindos, podem voltar ao país, que já não vão ter estes problemas quando passarem de uma fronteira ou de uma localidade para outra. Vamos então passar para outro tema. José Gama, o Presidente da República, promete água a 10 milhões de luandenses até 2027. João Lourenço admitiu ser incompreensível que um número tão grande de angolanos não tenha acesso à água potável, por isso garantiu que 10 milhões de habitantes em Luanda vão beneficiar de ligações domiciliares de água potável até 2027. Como é que olha José Gama para a promessa de distribuição de água a todos os luandenses? Bom, quando nós ouvimos o pronunciamento do presidente, que ele diz que 27 milhões, ou melhor, quando ele diz 10 milhões de habitantes vão beneficiar de água até 2027, quer dizer, qual é a primeira impressão que fica? É que há 10 milhões de habitantes que não estão a beneficiar de água potável. Então, só vão ter em 2027. Então, isto aqui revela uma preocupação e a questão que vamos perguntar é se não estão a beneficiar de água, como é que essas pessoas estão a sobreviver? Estão a recorrer a outros meios secundários? Fica-se assim, sem se perceber o que é. Agora, a menos que ele queira dizer que Luanda, quantos somos? Luanda somos cerca de 9 milhões, de 9 ou 12 milhões, de 9 a 12 milhões de habitantes. Quando ele diz que 10 milhões em Luanda vão beneficiar dessa água potável, a menos que o presidente queira dizer que vão beneficiar mais. Já têm a água, mas vai haver mais aqui algum reforço. A comunicação não foi assim lá muito boa. Pareceu-me que ele, antes de ir para este encontro, esta visita, ou melhor, antes de fazer essa visita aí nessa zona do Icolibengo, foi preparado para se pronunciar nestes moldes para garantir uma esperança até 2027. E outra coisa também é que quando doravante os times que estão a lançar ao ar é sempre 2027, 2027. Quer dizer que as pessoas têm que esperar até 2027. Isto parece-me até que está-se numa campanha e o presidente está sempre a lembrar as pessoas 2027, 2027. Se aquilo não se concluir, que é para depois, quando quiser forçar um terceiro mandato, depois ter aqui argumentos a dizer que tinha, de facto, projetos em curso, mas que ou tem projetos em curso, mas que precisa de ficar ainda no poder para eles serem concluídos, que eles estavam, de facto, para estarem já prontos antes de 2027, mas aconteceram alguns imprevistos. Portanto, este pronunciamento também, penso eu, que está dentro daquele quadro da sua campanha de imagem que o presidente está a levar a cabo. Mas antes de 2027, acha que este projeto não pode ser concretizado?
Pois, aí está a nossa questão, a preferência agora nos discursos só de dizer que tudo vai ser antes de 2027, tudo antes de 2027. Se nós formos fazer aqui uma contagem ou contabilidade daquilo que o Presidente está a prometer, tudo está-se a falar antes dessa data de 2027. Então, pensa-se que ou há aqui uma agenda política, e não deveria ser assim. Se estamos aqui a tratar de questões de água, a distribuição deveria ser para já, não se deveria mais esperar mais até 2027. Muito bem. Algo aí, Olhando algo aí aqui, sim. não deve estar bem. Muito bem, José Gama. Olhando aqui para os pronunciamentos de João Lourenço, como se explica o facto do Presidente da República admitir que não sabia que um número tão grande de angolanos não tem acesso à água potável? João Lourenço não sabia de facto, ou era apenas para embelezar o seu discurso? Eu acho que é para embelezar o seu discurso, porque o seu discurso, vejamos uma coisa, o ministro do governo angolano que mais acesso tem e direto e facilitado ao Presidente da República é o Ministro da Energia e Águas. Vimos ano passado, creio que ano passado ou este, quando houve aí um problema, ele foi visitar a EPAL, não gostou do que viu, logo a seguir, dia seguinte ou 2 dias, o Conselho de Administração da EPAL caiu. Aquilo revelou o quê? Que ele, naquele mesmo dia, fez a comunicação ao Presidente e o Presidente, no dia seguinte, assinou o despacho presidencial. Quer dizer que ele tem acesso direto ao Presidente, ele partilha toda a informação sobre esse setor ao Presidente. O Presidente às vezes vai, acho que foi ano passado, em fevereiro, foi ao Dubai e fez um pronunciamento sobre as energias verdes. Ele fez um discurso, percebia-se que ele foi muito bem preparado por este ministro. Este ministro é um dos braços direitos do Presidente. Então, eu acho que o Presidente, quanto a este setor, é o setor que ele mais está atualizado do que se passa. Eu acho que ele procurou, sim senhora, embelezar o discurso e mostrar que está solidário, uma forma de se desculpar, né, diante ao povo, às pessoas que vão reclamando sobre a falta de água. Então ele vem com esse discurso a revelar-se assustado. Portanto, foi mesmo para embelezar, não há dúvidas aqui. E já aqui que o Presidente da República falou especificamente sobre Luanda, qual seria, José Gama, na sua opinião, o problema o problema não, a solução para os problemas de água em Luanda, na capital? Bom, primeiro, os problemas de Luanda, nós teríamos que fazer um estudo para ver se há de facto este problema. Havia bairros como a Terra Nova que estavam há anos e anos sem água. Tínhamos ali no Nelito Soares também problemas de que as águas não corriam nas torneiras. Mas antes de José Eduardo sair, tínhamos uma altura os chineses aí a fazerem trabalhos e o problema da água nestas localidades foi resolvido. Temos aqui o Quilamba. O Quilamba não tem problemas de água. Agora, o que pode acontecer é o próprio governo estar aqui a empolar, a fazer crer que há problemas de água no país, na capital. E até isto não é aceitável, né? Nós já estamos aqui há 50 anos de poder ou de governação e continuarmos aqui a apresentar problemas de água. Pode haver problemas de água naquelas localidades onde está-se a fazer novas construções, novas construções ou habitação. Eu acho que não tenho dúvidas de que há aqui uma manipulação e tentarem nos fabricar ou mostrar que há aqui problemas de água na capital. Há problemas de água no sul do país. Agora, na capital, conforme está-se a apresentar, penso que não. Depois quando vem nos dizer que vai se resolver antes de 2027, quer dizer que para ficarmos com uma ideia fixa de que precisamos do Presidente João Lourenço, porque até 2027 os problemas vão ser resolvidos. Por isso, quando questiona qual é a solução, eu vejo que se calhar não estamos a ver aqui o problema conforme os governantes estão aqui a nos apresentar. Se não, teríamos aqui relatos
de pessoas a telefonarem para as rádios, e para as TVs a denunciarem que estão a morrer de sede, que teríamos relatos de animais também, ou animais a morrerem também por falta de água. E em Luanda não há problemas de seca ou ainda de sede. Podemos ter até água não bem tratada, mas falta de água, como se diz, como se está a fazer crer, até esse ponto não. Mas não há problema com a água aqui em Luanda, de que nos vale então os projetos do Quilonga e Quilonga Grande, não é? E do Bita. Sim, são projetos para ajudar, para o reforço ainda da distribuição de água. Se acontecer um problema numa estação, ele recorre a uma outra. E depois Luanda está a crescer. Vamos ter uma futura província, uma outra zona ali que está no futuro, no novo aeroporto que vai crescer. E esta área vai precisar de água. Se ele vir dizer que estamos aqui a tratar essa questão da água, que é para aquela nova zona, as pessoas não vão prestar atenção. Então, ele faz crer que está a resolver um problema que é atual, um problema que é nosso, e não da futura população que vai estar naquele lado. Então, nós nos sentimos que parte do problema, que o presidente ou o ministro está a resolver o nosso problema. Agora, se ele disser, estamos aqui a fazer isso, que é para aquela da área que vai ser construída, as pessoas não vão se sentir, não vão se rever bem naquilo. Portanto, estamos aqui uma mistura de política, marketing e também de questões técnicas. Muito bem. Outro problema, não é? Para além do fornecimento que muita gente tem denunciado aqui pela água, tem que ver também com a qualidade, não é? De facto, nós estamos em Luanda, já estamos há mais de 10 anos em que ninguém mais consome a água da torneira. Não sabemos até que ponto ela é boa, ou é saudável ou não. As pessoas perderam confiança total e o governo também não presta esclarecimento à população para dizer se esta água é bebível ou não. Então, as pessoas, o que é que fazem hoje? Recorrem à água mineral, apesar de que esta água da torneira nós usamos para cozinhar. Se nós usamos para cozinhar, independentemente dela ser fervida a 100 graus, indica que ela pode ser bebível, mas não há confiança nisso e as pessoas têm que recorrer mesmo à água mineral. Este é um dos outros grandes desafios que a Luanda poderá enfrentar, o que o Ministério das Águas, não é, poderá enfrentar. É um desafio, mas agora, hoje, nenhum angolano mais aceita beber água diretamente da torneira. Ele usa para cozinhar, para lavar as frutas, os vegetais, para usar para esfregar os dentes, mas para beber ele não usa. Então, é um desafio que o Ministério poderia vir a público de quando em vez e explicar a situação da qualidade de água no país. Agora, se está-se a investir tanto, milhões, só este projeto do Bita parece que está avaliado em cerca de 2 bilhões de dólares, acho que é isso. Não se pode usar, não podemos investir assim tantos milhões de dólares para um projeto que depois, no fim e ao cabo, a água não serve para beber. Se o objetivo é termos água para consumo pessoal das pessoas como objetivo primário e depois os outros fins, então a água deveria ser mesmo de qualidade. Uhum. Só para lembrar aqui a tempos próximos, não é? Houve relatos de que em Viana algumas crianças morreram mesmo devido ao consumo de água. Quer dizer, as crianças já não morrem por fome, agora vão começar a beber, vão começar a morrer também por consumirem a água da torneira. Por isso é que dizia que nada vale. Estamos a investir milhões de dólares que era para termos uma água que não é consumível ou bebível, né?
se está-se a fazer promessas de que a situação vai ser resolvida até 2027, então a água também deveria ser de qualidade. E que não fosse até 2027. Sim, acho que a partir deste momento, para já, o papel de um governo é providenciar coisas de qualidade ao seu povo. Água, partindo até mesmo pela água, nós vamos para a Europa ou para um outro país, mesmo até na RDC, países aqui, Moçambique, a água da torneira deve ser bebível. Agora, cabe ao cidadão se prefere a água mineral ou não. Agora, no caso de Angola, a situação, esta situação de termos água da torneira que não pode ser consumida pelas pessoas é muito grave. E está desde Cabinda ao Cunene. Muito bem. José Gama, resta-me apenas agradecer a sua presença, a sua participação e por ter sempre aceito o nosso convite aqui a participar nos mais variados programas da Rádio Essencial. Continuação de uma última sexta-feira e boa noite. Obrigado. Muito bem, agora já são 18h27, então análise do dia, não é, dos principais temas que marcaram a semana com o jornalista José Gama. Esteve aqui a falar sobre a visita de João Lourenço aos órgãos de comunicação social, o adiamento do censo, o fim das operações intermunicipais e as declarações do Presidente da República que prometeu água a 10 milhões de luandenses até 2027. Agora já estamos com 18h28. Seja bem-vindo, ouvinte essencial. Já estamos na segunda parte do programa, onde recordamos os principais assuntos da semana. E nesta, o Presidente da República efetuou, no fim da tarde desta quinta-feira, uma visita a 3 órgãos de comunicação social, nomeadamente a TV Zimbo, Rádio Eclésia e o Grupo Girassol. Durante a visita de constatação à emissora católica de Angola, João Lourenço reconheceu a falta de condições de trabalho dos profissionais da Rádio Eclésia. Trabalham dia e noite para manter os angolanos informados e em condições muito difíceis, portanto, eu tenho que reconhecer que fazem um grande esforço, um grande sacrifício, à medida em que estamos a constatar as condições não são as melhores. Portanto, a Rádio Eclésia faz 70 anos de existência este ano e acabaram de me contratar como novo locutor. Presidente da República, durante a visita na Eclésia, para o jornalista Elídio Manuel, a visita do Presidente da República a alguns meios de comunicação social não vai trazer nada de novo e considera apenas charme político. Para mim não passa de uma operação de charme, tanto mais que no mesmo dia em que o Presidente efetua a visita a estes órgãos de comunicação social, ele exarou um despacho no qual exonerava e enviava novos administradores para Angola. Só por aí já se consegue ver que não há uma vontade do próprio Presidente de abandonar determinadas prerrogativas que deveriam ser de outros órgãos, tanto como, por exemplo, a admissão da carteira e ética para a nomeação dos administradores e gestores dos órgãos de comunicação social públicos. Portanto, para mim foi uma operação de charme, uma vez que não trouxe nada de novo. O que é que isto vai fazer? Acredito que depois até me pareceu ridículo, né, que o Presidente da República, na questão da Rádio Eclésia, dizia que não sabia que esta rádio não cobria os eventos em que ele próprio participa. Se também disser, por exemplo, a própria Rádio Essencial, que
falarmos do Presidente da República, ele também não sabe da Rádio Essencial, como outras rádios, como a MFM, como a Rádio Despertar, por exemplo, eles nunca são, portanto, eles não fazem a cobertura de atos em que o Presidente da República participe. Isto, para mim, só prova de que não há mesmo essa vontade de se inverter o quadro no sentido de fazer com que a comunicação social, portanto, seja vista como um parceiro do Estado e não certos órgãos de comunicação como são adversários. Né? Tem-se essa imagem, pelo menos que os jornalistas, bons jornalistas, são aqueles os bem comportados, os que fazem agenda de poder político e aqueles que, tanto que pensam pela própria cabeça, estão condenados à marginalização. Visita do Presidente da República a alguns meios de comunicação social não passa de charme político, fala aqui o jornalista Elídio Manuel. Já o politólogo David Sambongo acredita que a visita de João Lourenço teria mais impacto se o Presidente da República concedesse alguma entrevista a esses meios de comunicação social. Não me sinto confortável, e não é confortável que num país que, do ponto de vista da nossa Constituição, é democrático de direito, onde os órgãos de comunicação social teriam a capacidade de convidar o Presidente da República para vir falar a terreiro, para vir falar a público, para prestar entrevista, prestar declarações à imprensa, porque a imprensa, os órgãos de comunicação social acabam sendo os órgãos que intermediam entre o poder político e os cidadãos, e o poder político, naturalmente, o exercício das suas funções deve estar fundamentado efetivamente e alicerçado na vontade dos cidadãos. E a vontade dos cidadãos significa que o principal gestor da coisa pública, que é o titular do Poder Executivo, tem a obrigação de informar e também, portanto, de aparecer a terreiro nos órgãos de comunicação social, a fazer aquilo que nós chamamos a prestação de contas. Pensamos nós que esta visita do Presidente da República seria fundamental, seria mais eficaz, mais eficiente se acabasse também com provavelmente um compromisso de o Presidente voltar para estes órgãos de comunicação social e prestar uma entrevista direta com o jornalista destes órgãos de comunicação social. David Sambongo lamenta ainda que os jornalistas encontrem barreiras em entrevistar os representantes políticos que muitas vezes preferem conceder entrevistas a meios de comunicação social estrangeiros. Nota-se, né, prontos, e o anterior Presidente da República nunca tinha feito essa visita e o Presidente fez isso. Nós não temos muita dificuldade em termos até daqueles jornalistas sêniores mais prestigiados do país poderem até entrevistar outros chefes de Estado, mas têm dificuldade de entrevistar os nossos chefes de Estado que prestam entrevista para os outros órgãos de comunicação social, portanto, estrangeiro, mas aqui acabam, de alguma forma, não tendo esta interação sem barreira, portanto, com os profissionais de comunicação social. O politólogo David Sambongo, João Lourenço, visitou ontem 3 meios de comunicação social privados, dentre eles a Rádio Eclésia. É um aviso do Presidente da República e as infraestruturas que condicionam o andamento das obras do projeto de abastecimento de água Quilonga Grande e do novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto devem ser removidas. Em 2023, mais de 3.000 famílias que residiam junto ao perímetro do novo aeroporto e que até hoje vivem em condições desumanas viram as suas casas demolidas. De acordo com o especialista em políticas públicas, David Kissadila, a atitude do governo que suporta o país é inconstitucional porque vem beneficiar mais os militantes do partido, em PLA, não é? Referia-se em PLA aqui David Kissadila, em detrimento do cidadão mais necessitado. É um direito adquirido, portanto, que todos os cidadãos devem, portanto, sofrer condições de habitabilidade ou habitação. Isso está na Constituição. Logo, o governo, neste caso, que governa o país, não pode retirar pessoas dentro das casas, seja ele qual for as condições e as circunstâncias, portanto, meter ao relento, porque aí estará a violar a Constituição. Logo, aproveita-se de um direito que é consagrado, os mais perto, portanto, torna aquilo como condicionante ao executivo
executivo ou as administrações, porque de facto houve uma conivência partidária, porque colocaram lá uma bandeira, deixaram e eles acabaram de vender os terrenos e depois beneficiar das casas indiretamente. Portanto, a estratégia funciona assim. Enquanto o direito à habitação devia ser para todos os cidadãos, mas começa a haver questão de prioridade. Portanto, aqueles que são intrusos sob capa do MPLA, ou são ou não são, mas sob capa do MPLA, beneficiam em detrimento do cidadão que cumpre, portanto, com aquilo que de facto o civismo impõe, mas nos leva a sermos urbanidade, civismo, enfim, etc. Tem que se fazer alguma coisa, ou tenda, ou que mais, tem que se garantir um espaço de habitabilidade com as mínimas condições que se pode permitir um ser humano viver. David Quessadilla, o especialista em políticas públicas, lamentou o fracasso do programa Água para Todos, que previa beneficiar na altura 68% da população até 2010. O especialista não acredita na garantia do presidente da República, segundo a qual até 2027 mais de 10 mil milhões, de famílias terão acesso ao abastecimento de água. Já devíamos ter esse número que vai beneficiar ou não vai beneficiar, já deviam beneficiar porque havia um programa chamado Água para Todos, que prometia até o ano 2010. Olha, estamos hoje em 2024, são 14 anos de atraso, quer dizer que esse programa faliu. Então, de maneira que devia ser não mais garantir, porque já houve uma garantia à população, o ano 2010 seria Água para Todos, o programa existiu, houve investimento que se fez para este programa e não se conseguiu se realizar, então aí começa a demonstrar mais uma vez a incompetência do governo. Especialista em políticas públicas, David Quessadilla não acredita no projeto de abastecimento de água Quilonga Grande, que prevê beneficiar até 2027 mais de 10 milhões de famílias. Depois dos créditos destinados à Casa Militar do Presidente da República e à Assembleia Nacional, João Lourenço autorizou mais um crédito adicional suplementar de 2,8 mil milhões de kwanzas para o Secretariado do Conselho de Ministros. O chefe de Estado justificou a decisão com a necessidade de pagamento das despesas de funcionamento e investimento da unidade orçamental do Secretariado do Conselho de Ministros. O total das despesas das unidades orçamentais não previstas no Orçamento Geral do Estado de 2024 já soma mais de 140 milhões de dólares. O economista Nathaniel Fernandes entende que este procedimento mina a transparência do governo e recorda que o recurso ao endividamento deve ocorrer em situações extremas. A falta de ordem são prejudiciais às nossas próprias contas públicas, são prejudiciais a tudo que é programação, tudo que se previu, começa a ser furado porque começamos a fazer coisas extraordinárias, coisas que não estavam programadas. E é essencial para um país ter as contas programadas, ter as contas bem planificadas. E quando não se faz isso, cria-se muita confusão. E é no meio da confusão que vem corrupção, que vem falta de transparência, no meio dessa confusão toda que muitas vezes usamos aqui no nosso país. Quem gera as contas públicas está sempre a assinar coisas que são extraordinárias, que abrem caminho para que se faça das contas públicas enriquecimento ilícito e outras coisas. Daí a necessidade de nós seguirmos as coisas. O extraordinário só deve acontecer, de facto, quando há um facto extraordinário, uma necessidade grande, uma catástrofe que não se previa e que agora se iniciou. Porque se abre esse precedente, e isso já não é novo, realmente acaba-se por mostrar que, em termos de gestão da coisa pública, existe uma banalização daquilo que são fundos que deviam ser realmente respeitados, porque são de todos os angolanos. Nathaniel Fernandes considerou ainda que recorrer constantemente ao crédito não previsto no OGE é um sinal de falta de respeito à lei do orçamento. Aquilo que não foi programado atrapalha logo de primeira a transparência. É verdade que eles depois têm que prestar contas, até mesmo a esses créditos adicionais, mas
atrapalha logo a transparência, atrapalha logo a credibilidade, mina a confiança do público em relação aos gestores públicos, ao gestor das contas públicas. O Orçamento Geral do Estado é lei. O que demonstra é que nós damos pouco valor à lei. A lei não é respeitada, a justiça não é respeitada, as instituições não são sérias. E isso não serve só para nós os angolanos, outros, os estrangeiros também veem isso e acabam por ter essa noção de que aqui as coisas não são sérias, né? Ou usamos de muito pouca seriedade na gestão da coisa pública. Economista Nathaniel Fernandes, João Lourenço aprova crédito adicional de 2,8 mil milhões de kwanzas para o pagamento de despesas do Conselho de Ministros. 18h42, daqui a pouco vai poder acompanhar o Agora Pergunto Eu com o Geralda Embalou. Por ora, saiba que o presidente da UNITA mostrou-se preocupado e considerou ser doloroso Angola estar constantemente fora do ranking das melhores universidades de África. Para Adalberto Costa Júnior, a situação deve-se à descontinuidade de outros desafios complementares, como a reconciliação interna. Em entrevista ao canal África, na África do Sul, Adalberto Costa Júnior defendeu que a educação é uma base incontornável. Primeiro dizer que é doloroso, enquanto angolano, tomar contacto com algumas destas estatísticas. Infelizmente não é a primeira vez. Não conheço bem esta que me cita, mas eu tenho acompanhado. Muitas são as instituições que às vezes trazem a enumeração das universidades em função da sua eficácia, dos conteúdos das suas matérias. E realmente Angola tem estado ausente. Eu penso que estas ausências têm muito a ver também com algumas descontinuidades de outros desafios complementares. Nós ainda temos desafios de reconciliação interna, nós temos ainda desafios de termos a nação angolana em detrimento do Estado partidário. Eu penso que, na altura em que nós abraçarmos em comum em Angola conteúdos nacionais de interesse da nação, portanto, e não de espaços colaterais, e de colocarmos todas as nossas sinergias na fortificação daquele país, nós vamos ajudar, não é apenas a área da educação, mas esta é fundamental. Não é possível, se me perguntar assim, qual é o maior desafio que o país tem, provavelmente o maior desafio seja o diálogo entre os decisores, entre as lideranças, enfim, responsabilidade. Mas uma base incontornável para se investir é a educação. E aí eu penso que nós temos que começar por investir fortemente na educação de base, escola primária. Este é o maior problema da Angola. O líder da UNITA afirmou ser preciso urgentemente melhorar o modelo de educação em Angola. Então, é preciso refletir esse monoprofessor que acompanha as crianças todas durante essa fase. Não é boa ideia, na minha leitura. É preciso preparar devidamente os professores para acompanhar um modelo contínuo em que haja garantia do número de professores com pedagogia, com conhecimento daquilo que é a estratégia enfim, dos conteúdos dos programas para a educação. E eu penso que, resolvido o problema de base, nós temos condições gradualmente de ter melhores angolanos formados, quadros com mais conhecimento. Se tu não consegues dominar a língua, se não conheces a língua com rigor, e a língua oficial é o português, vais fazer mal a matemática, vais fazer mal a história, vais fazer mal a outras coisas. O problema é de interpretação também. Depois, as línguas nacionais. As línguas nacionais precisam de ser mais incrementadas no sistema de ensino. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, mostra-se preocupado com o facto de Angola estar constantemente fora do ranking das melhores universidades de África. Agora já estamos com 18h45. Vamos aqui encerrar o Dias Andados com o Agora Pergunto Eu, de Geralda Embalou. Mas antes, deixa-me dizer que trabalharam Nilton Ventura, Mercedes de Andrade, Rita Fernando, Sueli de Melo e eu sou a Ana Genário. Até a próxima semana. Fique bem.
E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende. No final de uma semana marcada por eventos políticos cataclísmicos na arena internacional. O mais recente, as eleições no Reino Unido, viram os trabalhistas de centro-esquerda regressarem ao poder depois de 14 anos e com uma maioria absoluta, estarrecedora, e que reduziu os conservadores a 121 deputados eleitos, a maior porrada eleitoral dos seus quase 2 séculos de existência, e 121 de um círculo de 650 lugares. O Labour, com os trabalhistas, elegeram 412, desses 650, sendo que o restante, 117 lugares, foram para cerca de uma dezena de partidos pequenos. As explicações para o cartão vermelho do eleitorado estão um bocadinho à vista. O Partido Conservador foi o grande impulsionador do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que trouxe milhares de problemas económicos e se descobriu na implementação ter sido um engodo político de todo o tamanho, assim como uma certa promessa de uma Califórnia em Benguela, e em 5 anos houve pelo menos 5 primeiros-ministros britânicos, cada um com o seu tipo de política, as suas novidades e experiências, e com a instabilidade que também vemos entre nós, a nível de alguns ministérios que o pessoal nestes anos girou de tal forma que certamente foi impossível levar a cabo qualquer plano com cabeça, tronco e membros, e lá, naturalmente, as pessoas cansaram-se e voltaram-se para a alternativa à oposição. Em França, o terremoto político criou, no fundo, um movimento inverso, com o eleitorado a virar-se para a extrema-direita. A extrema-direita venceu a primeira volta, montada num discurso populista de freio na imigração, a roçar o racismo, essencialmente para castigar o governo de Macron, que ganhou em 2017, foi reeleito em 2022 e deveria governar até 2027, mas convocou eleições antecipadas quando viu a confiança no seu partido que dar nas eleições europeias. O cartão vermelho a Macron, essencialmente a Macron, deveu-se a um conjunto de dificuldades económicas e tentativas de aumentos de impostos que resultaram em protestos em massa nas ruas, com os coletes amarelos, e que são protestos que não ficaram completamente sanados, com também a perda do poderio e da influência vinda da queda do poder nas antigas colónias em África, que viram golpes de Estado uns atrás dos outros, o Mali, o Burkina Faso, o Niger, e de alguma forma isto também contribui para comprometer algum sentimento nacionalista dos franceses, e o facto de Macron ter decidido unilateralmente, sem consulta, dissolver a Assembleia Nacional sem necessidade, que foi interpretado como uma traição e um ato de arrogância e petulância em face da perda das eleições europeias. Do outro lado do Atlântico, o pânico foi semelhante. Nos Estados Unidos, a atualidade política foi de pânico absoluto, na verdade, entre os democratas, que depois da performance desastrosa do presidente americano no primeiro de 3 debates com o candidato e ex-presidente Donald Trump, passaram a semana a conjecturar cenários que os retirem da derrota mais do que certa nas eleições de novembro. Michelle Obama é um dos nomes que está a ser lançado, mas o mais velho Biden já veio dizer esta semana que continua a ser o candidato democrata. O mais velho está a teimar. E está a teimar porque o pânico do seu partido é absolutamente justificado, é que foi mesmo muito, muito mal. Depois de uma queda já substancial de popularidade, em muito devida ao apoio americano à guerra que Israel continua a fazer em Gaza, o presidente americano foi para o debate e gaguejou, em meio de uma confusão mental evidente. A certa altura pareceu adormecer, o discurso foi titubeante, incoerente, elaborado entre um arrastar de língua absolutamente doloroso que dificultava a compreensão. Enfim, uma projeção de senilidade que pôs em causa as suas capacidades cognitivas e mais ainda as de liderança da nação mais poderosa do mundo.
ou que talvez já tenha deixado de o ser. Desdita instalou o caos absoluto no seu partido, com os partidários todos com as mãos na cabeça, porque o tempo para eleger outro candidato para substituir Biden na última da hora é muito curto e porque faltam figuras também para enfrentar Trump, que vai bem à frente nas intenções de voto. Aquele debate foi também, devo dizer, muito mal para nós, porque se os nossos líderes, com o chefe à cabeça, já fogem de debates como o diabo foge da cruz, mesmo aqueles que se consideram corajosos fogem, aquela implosão do candidato americano à reeleição certamente lhes servirá de exemplo para se continuarem a manter tão longe dos debates políticos quanto possível, em atropelo um princípio basilar da democracia, que é o eleitor saber no que é que vai votar e que resulta muitas vezes em surpresinhas desagradáveis, como a que tiveram milhões de angolanos que confiaram no discurso unilateral do combate à corrupção, por exemplo. E agora pergunto eu, se de facto houvesse coragem para debater com o líder da oposição, como se vê nos Estados Unidos e nos países democráticos, debates que obrigam os proponentes a exporem claramente os seus planos de governo, que antecipam o conhecimento da personalidade que vai representar o eleitorado como líder, será que teria sido possível de alguma forma prevenir essa surpresinha desagradável? Ou será que seríamos todos enganados na mesma, como foram pessoas que conviviam com o então candidato há décadas nos corredores de poder? Pessoas como o anterior presidente, que lhe entregou o trono e depois teve a tal surpresinha desagradável que se viu. Se houvesse debate político, podíamos talvez não ficar a conhecer ainda o presidente João Lourenço que temos e que só se revelou com o poder absoluto, mas podíamos pelo menos ficar a saber um pouco mais sobre ele e sobre os seus planos de governo e sobre se podiam competir de alguma forma com os da oposição. Por todas as diferenças entre os resultados das eleições naqueles países que eu falava no início, em França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, o denominador comum é a alteração de paradigma quando os resultados de uma governação começam a deixar a desejar, que é central ao conceito de democracia fundado na vontade do coletivo, na vontade do povo. Onde há democracia, colhe-se o resultado da governação no fim do ciclo por via da reeleição, se existir aprovação do coletivo, e colhe-se a perda das eleições, o tal cartão vermelho, se o eleitorado não estiver satisfeito com a performance governamental. Onde não há democracia, os resultados governativos não têm relação direta com os resultados nas eleições, dependem fortemente de outros fatores, como a independência dos outros poderes, que frequentemente é quase inexistente, como é em grande medida o nosso caso. Gostamos de ir copiar exemplos às nações mais desenvolvidas, de ir buscar metros para atirar na poeira, de teleféricos na ausência de saneamento, de ir buscar satélites multibilionários quando mal temos telefones que funcionam, mas como lembrou o brilhante Pissarra na semana que passou, por que não imitar exemplos que contribuam para a elevação democrática, como os debates políticos, entre proponentes a cargos políticos, para pelo menos minorar as surpresinhas desagradáveis que vamos tendo? Ou se não há coragem ou o que quer que seja necessário para assumir os debates políticos, pelo menos sigam exemplos de políticas que sirvam o coletivo no presente em vez de planos mirabolantes que só terão resultados no futuro, se é que vão ter de facto. Não é que é um grande se. Não é preciso sequer procurar muito para encontrar esses problemas presentes do presente que estão esquecidos na busca incessante pelos superplanos que envolvem projetos multibilionários. O movimento dos estudantes angolanos, que está a lutar por um passe estudantil ou por uma redução de preços dos transportes que subiram bastante e que se estão a tornar incomportáveis também para os estudantes, como não podia deixar de ser, avisou que irá convocar greves se as suas exigências, os seus pedidos, o seu projeto não for acolhido. Mas passe infantil que tantos outros países têm não é exemplo para seguir entre nós, porque Estados Unidos, Suécia, África do Sul, Portugal, Bélgica, tantos outros países têm algum tipo de transportação de estudantes para as escolas ou passe estudantil. Como é que se compreende que nós não tínhamos implementado nada semelhante quando estamos a subir o preço dos transportes?
que fujam de debates por falta de domínio da palavra, ou por falta da urbanidade necessária, ou por falta genérica da capacidade, como se compreende que não tenham. Como é que se compreende que não implementem um passo para as crianças irem para a escola, tal escolaridade que ainda por cima é obrigatória? Com muita esperança e muito teimosa, querido ouvinte, é que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das